Ei, gente, fazendo um vídeo 19h43, indo para o Instituto Cássia Rodrigues, saindo de um local que eu estava trabalhando até agora, indo para lá no Instituto Cássia Rodrigues, está tendo aula com a doutora Flávia Bessoni. Aquela que deu clínica infantil, vocês lembram? Essa que eu sempre gravo vídeo com ela, que deu aula sábado. Ontem ela estava dando técnicas psicanalíticas. E hoje eu quero conversar com vocês sobre o tema da aula online do dia 2 de abril. A aula online que vai ser quinta-feira, que nós vamos trabalhar resgatando a criança interior ferida que está dentro das pessoas, a criança interior compulsiva. E eu já tô com a aula pronta, tá muito bacana, várias pessoas quiseram se inscrever hoje, só que não tinha mais vagas. A turma estava lotada, a turma estava completamente lotada para a aula do dia 2, para o dia 20 de fevereiro, quinta-feira agora. Sexta-feira cedo, tô viajando para passar o carnaval, o feriado de carnaval, lá com o Padre Antônio Marcos. Eu tô muito feliz porque ele está atendendo muitas pessoas online, pessoas do Brasil todo, pessoas do Japão, pessoas da Alemanha. Ele está atendendo várias pessoas. O Padre Antônio Marcos é uma das novas aquisições do Instituto Cássia Rodrigues para atender online. Ele está atendendo junto com a doutora Leila Miguel, com o doutor Alexandre dos Santos, com a equipe que atende online. Eu não atendo online, eu não tenho assim nenhuma participação com o atendimento online deles. Eles atendem online, é para eles. Eu só indico porque eles são pérolas que o Instituto Cássia Rodrigues tem, que atende essas pessoas, dos seguidores do canal de YouTube, que querem fazer terapia online, análise online, e não tem uma pessoa perto da casa deles que eles se identificam. Então, o Padre Antônio Marcos, o doutor Alexandre dos Santos, doutora Leila Miguel, são os psicanalistas, doutora Leila médica, doutor Alexandre dos Santos psicólogo e Padre Antônio Marcos, todos três psicanalistas, mas e é filósofo. Então, agora nós vamos falar sobre por que as pessoas abusivas, por que as pessoas que são tóxicas, são pessoas que destroem umas às outras. E esse é o tema que nós vamos usar na aula online do dia 2 de abril. E esse tema é um tema que foi escolhido porque muitas pessoas têm nos procurado porque convivem com pessoas que são abusivas, pessoas que são aquelas que mantêm os outros presos a eles, são os gaslight, são aquelas pessoas que destroem a emoção dos outros, fazem os outros acreditarem que eles não estão destruindo, e muitas das pessoas não conseguem se libertar dessas pessoas. São 19h46, está de noite, por isso que eu tô com essa luz aqui, esse refletor no meu rosto. E o que vocês entendem de pessoas abusivas? Pessoas abusivas são aquelas que se colocam em primeiro lugar, numa postura que acha que você que é o problema. Vez em quando ele chama você de louca, vez em quando ele fala que você sofre demais, vez em quando ele fala que você é muito vítima, vez em quando ele diz que você tem comportamento de não aceitar as coisas, que você é muito frágil, vez em quando ele acha que você tem comportamento de não ter estrutura para a vida. Vez em quando ele diz para você que... Só um minutinho, gente, que aqui tá um maior trânsito, eu tenho que ter a atenção totalmente redobrada, que tá um maior trânsito aqui. Pronto, liberada do trânsito. Vamos lá continuar. Vez em quando ele fala que você que é problemática, ele nunca assume os erros, ele ou ela, né? Que tem pessoas que são abusivas, tanto do sexo feminino quanto do sexo masculino. E essas pessoas abusivas são pessoas que não suportam ser contrariadas. E se você vai contra a ideia delas ou deles, de alguma forma, eles transferem toda aquela ira que eles estão sentindo para dentro de você. Mas o dia 2 de abril eu vou trabalhar com as pessoas questões de por que você fica nesse relacionamento, por que você tem tanta desmerecimento, tanta incapacidade pessoal do seu comportamento, você tem tanta baixa autoestima. Lembrando que a palavra autoestima é dupla, então quando você tem baixa autoestima é porque você não tem autoestima, e você consegue manter-se nesse relacionamento porque ele faz você acreditar porque você precisa dessa pessoa, ele ou ela faz, porque tem muito mais homens
homens abusivos do que mulheres, mas tem mulheres abusivas. E essas aulas que eu dou online, eu acho assim fantástico, que eu tô lá no canal de YouTube, né? Eu daqui a pouco vou postar esse vídeo que eu tô fazendo aqui, esse live que eu tô fazendo aqui no Instagram. Eu tô fazendo no story do Instagram, mas eu vou postar no canal de YouTube, que sempre que eu faço, eu gosto muito de igual meus amigos falam. Cássia, você gosta de ganhar tempo, né? Você não quer perder tempo. Exatamente. Então, quando eu tô dirigindo, que é algo automatizado, dirigir é algo automatizado, que você faz na tecla do automático. Você não faz precisando pensar. Aquele momentozinho que eu precisei pensar, aí sim, eu tive que ter atenção redobrada. Mas o tempo todo a gente está trabalhando com o sistema nervoso dos reflexos, né? Que é o parasimpático que trabalha. E as pessoas que ficam num comportamento abusivo, elas ficam como se fosse algo automático. Elas estão sempre se relacionando com o mesmo perfil de pessoas. Aí você deve estar falando, como assim? Elas estão se relacionando com pessoas que destroem elas e elas estão sempre com o mesmo perfil? É porque dentro delas tem um comportamento de suportar o abuso, porque quando elas eram pequenininhas, ó, de novo a mesma tecla, sempre a mesma tecla, tudo é compulsão a repetição. O Freud fala que nós somos crianças por dentro, nós só estamos adultos por fora. A psicanálise fala isso. E nós tivemos a primeira forma de amar que nós tivemos foi uma forma de amar de ódio, de pancada, de raiva. Muitas pessoas apanharam, outras não. E aí a pessoa introjeta dentro dela de uma forma muito inconsciente, porque não é consciente. Se fosse consciente, a pessoa não se relacionaria com as pessoas abusivas, ou as pessoas que são destruidoras, ou as pessoas que maltratam os outros. Só que essas pessoas aprenderam que essa forma de amar doentia é a forma de amar que foi na memória dela. Então o sistema límbico, que é o responsável pelas memórias, que é o hipocampo, que é o sistema da memória, hipotálamo das emoções, ele registra aquele afeto como se fosse um afeto de características positivas, e não é de características positivas, é de características negativas. E automaticamente o que vai acontecer? Ela fica registrada as memórias dela lá no sistema límbico, lá no hipocampo, local das memórias, seja nas memórias subjetivas, seja nas memórias que não são subjetivas, que são objetivas. Fica registrado esse tipo de afeto. E todas as vezes que ele vai se relacionar com alguém que de repente trata bem, que de repente tem carinho, que de repente tem proteção, que de repente tem zelo, o que ele entende? Ele entende que esse amor não gera nele os neurotransmissores de afeto, a ocitocina, a dopamina. Então ele não consegue ter laços com essas pessoas. Eu falo ele, mas serve ele ou ela, tá? Não estou especificando nenhum tipo de gênero, não. Só para poder construir o pensamento. E aí, ele, quando conhece alguém que é muito legalzinho, muito bacaninha, não desperta nele, não dispara nele, no cérebro, lá no neocórtex, não dispara sensações que vão fazer ele se apaixonar. Não se apaixonando, ele acha que aquilo é muito morno. Aí ele sai atrás, ele ou ela, tá, gente? Sai atrás, a pessoa sai atrás daquilo que dispara dentro dela o patos, o sofrimento. Então ela fica num relacionamento de codependência emocional. Então as pessoas que se relacionam com outras pessoas abusivas são pessoas que precisam dessa descarga neuroquímica de algo que faz com que pareça que ela sinta mais prazer quando está se relacionando com pessoas que são abusivas, pessoas que são destruidoras, do que pessoas brandas, porque as pessoas brandas não fazem ela ter essa sensação da eminência da destruição. E aí é um relacionamento que você precisa passar pelo processo de análise, pelo processo de terapia, quem se relaciona, né? Porque o gaslight, o abusivo ou tóxico, ele não, eu tenho dificuldade de falar essa palavra, tá, gente? Ele não vai ter a capacidade de achar que precisa de análise. Ele vai achar que o problema é o outro, que o problema não é ele, que o outro que é fraco demais, que o outro que não suporta nada, que o outro que é fragilizado demais. Então nós precisamos entender que esse tipo de pessoas que fazem com que a gente se sinta mal, ele produz na gente memórias falsas, igualzinho lá a alienação parental, quando a criança tá
o cônjuge separa, aí um dos dois começa a instituir memórias falsas na cabeça do outro, porque na verdade tinha raiva do marido, é a mesma memória falsa instituído nas pessoas quando são criancinhas, que o pai separa porque arranjou outra esposa e a mãe não suporta, aí ela começa a fazer a criança ter memórias falsas. Nós adultos também temos essa capacidade de ter a indução de memórias falsas, que é uma coisa que induz memórias falsas. Por isso que é muito perigoso quando você procura um hipnólogo, porque o hipnólogo ele pode fazer você ter algumas sugestões na sua cabeça de memórias falsas. Lembra-se, gente, pelo amor de Deus, a hipnose, ela não cura traumas. A hipnose, ela é uma ferramenta igual PNL, igual coach, igual várias ferramentas. A única terapia que pode curar não, né? Vamos falar, curar é muito fatalista. A única terapia que pode fazer você entrar em contato com seus traumas e fazer você ter uma experiência emocional corretiva é a psicanálise. Porque a psicanálise, ela vai lá dentro do inconsciente. A gente tem que lembrar que não existe a palavra subconsciente. Sub é uma forma muito vulgar de falar inconsciente. Inconsciente é uma palavra que demanda algo que aconteceu no passado, que gerou o trauma, não o trauma físico, mas o trauma emocional, que você fica lá no passado, mas ele não está no passado, ele está no presente. E isso é a grande sacada do Sigmund Freud, entender que os nossos traumas, eles se manifestam no presente. Como? Através da livre associação de ideias, você pode, numa sessão de análise, entender tudo que estava no seu passado, através da transferência, através até da resistência, porque nós resistimos à mudança. E os pilares da psicanálise, eles ajudam você a entender esse resgate das pessoas que têm relacionamentos com pessoas abusivas. É muito bacana entender isso, é muito bacana, porque quando você entende isso, você vai ficando fortalecida. Eu atendo muitas mulheres que se sujeitam a cada coisa nos relacionamentos, principalmente mulheres, que se sujeitam a cada coisa assim muito grave nos relacionamentos, porque elas não têm a capacidade cognitiva de sair. O que é cognição? É conhecimento, é o que está no seu cérebro, é a expressão de quem você é. Então eu tenho aprendido muitas coisas nessa formação online que eu tenho feito de neurociência pela PUC, que tem me explicado várias coisas e juntando tudo aquilo que faltava, porque o Freud, ele era um neurologista e ele queria ir pela neurologia, pela medicina, para chegar à conclusão da psicanálise. E hoje a gente já trabalha com a interface da psicanálise com a neurociência, que a gente sabe que é por aí que vai ser o futuro. Não adianta a gente ficar só achando que é algo subjetivo, nem adianta a gente ficar achando que é algo objetivo. Que neuro, toda vez que a gente fala neuro, é cérebro. Então são todas as ciências juntas para poder ajudar ao ser humano a sair dos sintomas. E uma das coisas mais interessantes que eu vejo, o homem está cada vez mais informatizado, o homem está mais tecnológico, o homem está cada vez com mais descobertas, nós estamos cada vez mais nos apropriando da TI, tecnologia da informática, está cada vez mais e mais e mais avançando, mas o homem não consegue entrar em contato com as dores psíquicas dele. Aí o homem precisa adoecer, o homem ou a mulher, tá, gente? Precisa adoecer, porque adoecendo, ele vai entendendo que ele pode se paralisar. Hoje eu atendi uma moça que ela falou, eu tô com um projeto novo, que sexta-feira é o lançamento de tudo, e esse final de semana eu adoeci. Mas como eu tô fazendo análise, eu virei e percebi que era a forma que eu encontrei de paralisar, de me sabotar. Então, nós precisamos entender isso, porque quando a gente entende isso, fica muito mais fácil para a gente sair desses sintomas que nós temos. Vê bem, o sintoma não é algo que a gente escolhe, ele acontece inconsciente. E todas as vezes que vocês lembrarem da palavra inconsciente, lembra do iceberg. Você vê acima do mar uma pedrinha pequenininha de gelo, mas embaixo do mar tem muita coisa que você não vê, mas é que faz a manifestação na sua vida diária, na sua vida que acontece. E pessoas que foram sujeitas a pais, a criadores, abusadores, elas vão repetir na fase adulta o mesmo comportamento, porque é algo que quando você é pequenininho, você tem que ser amado pelos seus pais, mas aí a gente vive um círculo vicioso, né? Os pais também não foram amados, aí eles não foram amados, eles não sabem amar, não tem demonstrações de amores, e isso fica o círculo vicioso. Não estou nem falando só das pessoas narcisistas, estou falando que quantas pessoas elas até amam seus filhos, mas elas maltratam porque elas não sabem amar. Então, quiçá o mundo fizesse análise.
psicanálise, né? Quiçá o mundo buscasse ajuda terapêutica. E a gente tem que entender que terapia não é para quem tem problema, porque todo mundo tem problema. Terapia é para quem quer resolver o problema. E pensando nisso, pensando nos meus pacientes, pensando nas pessoas que eu atendo nas empresas, pensando em tantas pessoas que a aula de abril, a aula online de abril, vai ser lidando com pessoas que são gaslight, pessoas que são abusivas, pessoas que são aquelas que fazem a gente se sentir destruído. E por que que a gente não sabe sair desses sintomas? Por que que a gente permanece nos sintomas? Por que que a gente não consegue, por exemplo, perder peso? Perder peso tem a ver com, igual eu aprendi isso lá no doutorado com a doutora Suzana Slenderman. Eu vou em maio lá no treinamento que ela vem dar no Rio de Janeiro, o Meta DL. Eu vou lá fazer, estou programando minha vida para ir lá, 16, 17 de maio, nesse treinamento que ela vai dar só do Meta DL do Moldavsky. E aí a doutora Suzana Slenderman, que é doutora em psicologia, psicanálise, ela falou, Cássia não, ela não falou na sala de aula, ela não falou para Cássia. A gordura tem a ver com o sadismo que está dentro da pessoa e a pessoa não consegue sair desse sintoma. Desculpa, gente, se você está com sobrepeso, desculpa, eu não quero agredir você, mas que bom se você pudesse entender. Anorexia não é despertencimento? A pessoa sente um total despertencimento. A gordura é ocupar espaço, você precisa daquele corpo para manifestar suas falas. E olha o que está acontecendo com a sociedade de hoje. As pessoas estão com sobrepeso. Ah, mas é porque come demais, come errado. Também concordo, é interdisciplinar, nada é uma coisa só. Mas a gente tem que entender que por quê que algumas pessoas têm questões na tireoide, não engorda, e outra engordam. Às vezes não é a questão funcional, às vezes é muito mais subjetiva do que objetiva. E eu gostaria que vocês acreditassem que quando a gente entende esses fatores psíquicos, fica muito mais fácil para a gente lidar com as nossas dores emocionais, para a gente lidar com as nossas questões subjetivas. E eu convido vocês a estar comigo. Dia 28 de março tem a nova turma de psicanálise que é presencial. Ela começa presencial, a psicanálise funciona pelo tripé, é o tripé que constitui a psicanálise não se constitui só pela formação teórica, você tem que saber que você vai vir estudar no Instituto Cássia Rodrigues, mas você vai passar pelo tripé, é a formação teórica, é a análise e o paciente piloto e ser supervisionado pelo Instituto Cássia Rodrigues. 28 de março, aberto para todo mundo da região sudeste. Nós estamos com os alunos do Espírito Santo todo, da Grande Vitória, de Minas, do Rio de Janeiro e São Paulo, porque você já tem que se programar para sexta-feira anterior, você participar do grupo de terapia com abordagem psicanalista, que tem, você tem obrigação de fazer análise para se constituir como psicanalista. E você depois vai ter os pacientes piloto. Igual eu já cito a Donatella Cosa, a Andressa Stur. Eu fiz um vídeo, postei ontem do aniversário delas, aí eu fiz elas fazerem o testemunho. Dá o depoimento, né? Testemunho não. Então, a gente, para ser psicanalista, a gente tem que ter uma graduação. Não tem que ter só o 2º grau. Você tem que ter previamente uma graduação. A psicanálise, ela é regida pelo Ministério do Trabalho como ocupação, ela é regida pelo CBO, ela não é uma pós-graduação, é mentira quem promete isso para vocês, não existe psicanálise reconhecida pelo MEC e a gente tem que entender isso. Psicanálise não pode ser online, nem pode ser à distância. As pessoas que prometem isso, eu desconfio, sabe? Tem que ser presencial, você tem que estar exposto àquilo para você melhorar, porque o primeiro inconsciente que você tem que mergulhar é o seu. E dia 2 de abril, eu convido você a já estar na nova aula online, que vai ser com a gente, lidando com as pessoas tóxicas do lado da gente. Se eu errar a palavra, não me encaceta não, tá? Tóxica, ou pessoas gaslight, pessoas abusivas, pessoas que destroem os outros, tá? E eu convido você também a fazer comigo a formação livre online em neurociência, que começa em maio, que o valor é 450. A aula online do dia 2 de abril, nós lançamos hoje, se você fizer a sua inscrição hoje, essa semana, até dia 28 de fevereiro, R$210 transferência bancária. A psicanálise é 350, para evitar de você ligar só para perguntar, mandar o WhatsApp só para perguntar preço, tá? E telefone 27 99 505 1960. 27 99 505 1960. Chegando no Instituto Cássia Rodrigues, beijo no coração. Se for possível, compartilha nosso canal, compartilha nosso vídeo. Eu vou adorar ter seguidores novos, tá bom? Beijo no coração. Tchau, gente.